Seu Fernando, eu vou fazer 2 esclarecimentos aos senhores antes da gente começar o ato propriamente dito, tá? A primeira questão que eu tenho que falar com o senhor primeiro eu vou falar o seguinte, pode ficar bastante tranquilo, pode ficar um pouco tenso, pode ficar tranquilo, aqui as pessoas não vão ver o senhor, mas a gente não deixa ficar na mesma sala que a pessoa que figura como eventual vítima, que no caso é o senhor aqui, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Seu Fernando, agora vamos falar do processo, vamos falar da questão especificamente. Eu vou fazer alguns esclarecimentos para o senhor, daqui a pouco nós vamos começar a gravar nesse microfone aqui, tá bom? Pode chegar um pouquinho mais perto aqui. Eu tô vendo que o senhor tá tenso, desculpa insistir. Pode ficar tranquilo, nós não deixamos entrar ninguém na sala aqui que eventualmente praticou delito contra o senhor, tá bom? Fica tranquilo. Seu Fernando, é o seguinte, existe um processo aqui, ele corre contra 2 maiores, uma mulher, um homem, também teve eventualmente participação de algum menor de idade, alguma coisa assim. O senhor figurou como vítima nesse caso aqui. O senhor vai nos contar o que aconteceu, basicamente é isso. Esse moço que é promotor de justiça, essa moça que é defensora pública, eles vão fazer perguntas para o senhor, é uma conversa que faz perto do microfone. O que a gente chama a atenção é só o seguinte, é natural a gente ter uma história do que aconteceu na nossa cabeça. Só que para a gente que além da história, a gente precisa saber das origens, as fontes do senhor em relação a isso. Não, doutor, isso eu sei porque eu estava lá e eu vi. Não, isso eu sei porque um vizinho meu me contou tal parte, ou porque um amigo viu tal coisa, ou porque um policial me contou. Então a gente precisa saber qual que foi a fonte da informação do senhor. A gente conseguir encaixar o quebra-cabeça de tudo. Tudo bem? Sim. Não, você não precisa me perguntar, não precisa contar a história ainda não. Sim. O senhor tem alguma dúvida como que vai funcionar a questão do depoimento ou não? Não, pode falar. O senhor ia falar, então para o senhor, me desculpe. Não, o senhor quer saber como é que foi descoberto Isso. O que o senhor sabe, o que o senhor não sabe, o promotor vai fazer perguntas, o defensor vai fazer perguntas, o senhor vai contar para eles o que o senhor sabe, basicamente. Tá. E eles vão fazer as perguntas em relação a isso. Sempre lembrando só, isso eu sei porque alguém me falou, isso eu sei porque eu vi e tudo mais. Tá bom? Vamos então lá, seu Fernando. Vamos começar a gravação. O senhor pode repetir seu nome completo, por favor? Fernando Vaz. Senhor Fernando, o senhor figura como eventual vítima do caso, eu passo perguntas iniciais ao promotor de justiça. Fica à vontade. Senhor Fernando, boa tarde. Boa tarde. Consta aqui uma ação penal onde as pessoas de Alexandre Jimenez e Laisa Daiane Silva estão sendo processadas por terem supostamente praticado um delito de roubo duplamente qualificado. Em tese teriam agido em conluio, os 2 autores, utilizado uma arma branca, e me parece também que o senhor seria uma das vítimas. O senhor poderia, por gentileza, resumir para nós o que teria acontecido naquela data? Não, naquela data é o seguinte, eu vou começar desde as 8 horas, né, que começou, que o assalto aconteceu entre 8h15 e 8h20, mais ou menos. Que a minha mãe, ela teve AVC, eu cuido dela. E a menina que tá aí fora, a outra vítima, ela trabalha no mercado 8 horas. Aí, ela sai do mercado, eu pego ela e nós vamos lá para casa. Aí, nesse tempo que eu estava indo para casa, que passou 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, passou, desceu a rua, e quando cheguei na faixa de pare, os homens voltaram correndo e a mulher ficou. Aí que eles abordaram a gente. Entendi. O senhor estava em um carro? Estava dentro do carro, mas estava em movimento. Entendi. Indo, quando chegou no pare, que tinha que parar mesmo, aí eles voltaram correndo e pegaram. Os 3 homens. Os 3 homens. E como foi essa abordagem? Não, o Alexandre, que é o rapaz que já sei quem que é, ele que me segurou. Aí ele falou, perdeu vagabundo, desce o carro, vamos pro porta-mala. Aí um me segurou e apertou minha cabeça e 2 pegou a menina. E aí ele me empurrou, ele subiu dentro do carro, eles jogaram a menina assim e subiu os 2 no carro e foram embora. Tá, mas eles pegaram a menina, no caso a Marilene, e jogaram aonde? Não, 2 segurou ela e um me segurou. Certo. E aí o tempo que o Alexandre pulou no carro, eles soltaram ela e saíram correndo. Entendi. Mas ele não chegou a derrubar. Entendi. Ela ficou do lado de fora do carro. Tirou de fora do carro, que ia colocar nas 2 no porta-mala. Certo. O senhor também ficou do lado de fora do carro? Não, eu estava dentro, mas ele me tirou do carro, né? Ele me tirou e já apertou minha cabeça. Isso. Aí eu fiquei do lado de fora do carro. Aí ele queria me levar no porta-mala. Aí eu tentei reagir, ele falou, se reagir, eu atiro. Aí eu parei. E aí eles subiram o carro e foram embora. Mas com o senhor dentro? Não, só com o veículo. Nós ficamos na rua. Com o veículo. Eles estavam armados, senhor Fernando? Não deu para ver que era noite. E até a fisionomia dele não deu para reconhecer direito. O senhor viu alguma faca? Não.
senhor falou Alexandre, mas o senhor se recorda do Alexandre? Não, o Alexandre, eu sei o nome dele porque quando fui lá na Defur, só ouvi o nome dele. Até fiz o reconhecimento dela, da Daiane, né? Sim, Liza Daiane. Daiane. Mas esse reconhecimento, como que Não, foi? eu não Por conheço fotos? ele, eu nunca vi, assim, nunca vi. Sim, mas o senhor reconheceu na delegacia que teria sido ele o autor do roubo? Não, porque era noite, né? Eu cheguei na delegacia e falei assim, não, o rapaz é mais ou menos da minha altura, um meio bugrinho, meio moreno, bugrinho, os dois, um tinha a fisionomia de menor, que deu para reconhecer, e o outro não deu para reconhecer direito. Entendi. Mas quando o senhor foi na delegacia, o senhor registrou um boletim de ocorrência. Sim. Quando o senhor... Do assalto, não deu 30 minutos, eu já tinha registrado o boletim de ocorrência. Entendi. Quando o senhor registrou esse boletim de ocorrência, tinha alguém preso na delegacia? Ou o senhor diz assim que foi feito algum tipo de reconhecimento por fotos, algo nesse aspecto? Não, ele foi preso uma semana depois, esse Alexandre. Entendi. Mas ele foi preso por um mandato que era lá do Acre, né? Entendi. Mas não foi por causa do roubo do carro. Aí depois que eles me chamaram para reconhecer que se era ele. Que era ele. Entendi. Mas eu já reconheci lá na delegacia, né? Na delegacia, e o senhor reconheceu por fotos ou pessoalmente? Não, foi pelo vidro, né? Por um vidro. Mas era ele quem estava lá? Era ele. O Alexandre? Era o Alexandre. Tinha mais alguém junto com ele ou apenas o Alexandre? Não, no reconhecimento, Isso. não, só tinha ele. Entendi. E o senhor se recorda assim, o que marcou para o senhor para reconhecer o Alexandre? O senhor disse que foi mais ou menos uma semana depois? Que prenderam ele. Isso. Não, porque quando ele me pegou, deu pra ter só um. Entendi. Ele não estava com o rosto coberto? Não, estava tudo descoberto. Entendi. E como que foi recuperado esse veículo, se é que foi? Não, esse veículo foi recuperado depois de 36 dias. Entendi. E estava onde esse veículo? Esse veículo ele estava com o recibo de compras e vendas, os documentos, sempre eu ando com o documento em dia, porque eu saio muito com minha mãe, né? E ele estava no mercado. E a minha sobrinha, que sempre me acompanhou na delegacia, que é a pé, né? E ela que achou o carro. Achou o carro onde? No mercado, lá no Coronel Antonino. Estacionado? Ele, o rapaz, o receptador estava dentro do carro e a esposa dele entrou no mercado fazer compra. Aí a minha sobrinha me ligou, aí ele saiu por embora. Aí minha sobrinha seguiu ele e ligou para a polícia. E as polícias foram atrás. Entendi. Quando o Alexandre foi preso por força desse mandado lá do Acre, ele teria falado o que ele teria feito com o carro? Não. Não, eu nunca conversei com ele, nunca fiquei sabendo. Mas nem para a autoridade policial? Não sei, aí é sigilo, né? O que então teria ligado o Alexandre a esse roubo do senhor para o delegado chamar o senhor na delegacia? Não, porque tem muitos comentários assim que as pessoas falam de vila, essas coisas tudo. Falam, não, quem roubou seu carro foi o fulano, quem roubou seu carro foi o fulano tá preso. Aí eles me chamaram para fazer o reconhecimento lá e tudo que falaram é o que batia nesse Alexandre. Entendi. O senhor seria capaz de fazer um reconhecimento dele hoje aqui? Eu posso. O senhor falou que tinha uma moça também, e que essa moça, ela estava com esses 3 rapazes, porém ela teria ficado e eles teriam ido até o senhor. Ela ficou uns 20 metros mais ou menos assim, porque a rua assim e a principal é assim. Aí aqui tinha um matagal, aí ela ficou parada, eles passaram na minha frente e olharam. Aí a menina falou, olha lá, que tá aí. Ela falou, dá uma olhada lá. Aí eu olhei pra eles. Aí quando parei aqui, os 3 voltaram correndo e a menina ficou lá. Que ela era meio fortinha, né? Entendi. Mas eles disseram que na volta pegaram ela e levaram. O senhor não chegou a ver se eles saíram e pegaram essa menina? Mas eu tinha filmagem deles passando naquela mesma rua, os 4 passando na rua. Filmagem? Tinha uma filmagem. Eu até De alguma casa? Não, os 4 passando na rua. Sim, mas da onde veio essa filmagem? Essa filmagem veio de um escolinha de futebol que eu consegui. Entendi. E bateu tudo certinho para eles, não tinha dúvida nenhuma. E essa moça tinha alguma outra característica que o senhor se recorda? O senhor falou que ela era fortinha, ela é loira, morena? Morena. Morena para negra, né? Morena para negra, entendi. Ok, talvez será necessário fazer um reconhecimento em separado, mas estou satisfeito, doutor, obrigado.
Defesa? Sim, boa tarde. O senhor falou que viu os 4 passando juntos, descendo na Descendo rua. na rua. O senhor viu alguma imagem posterior dos 4 dentro do carro do senhor? Não. Não. Depois a câmera que tinha lá era uma câmera meio fraquinha que não dá para reconhecer. Tá. Essa rua do senhor é clara ou é escura? Ela não é clara, assim. Tem as lâmpadas, mas não é tão clara, não. Ele falou para nós que a característica dele que chamou a atenção é que ele tinha a estatura do senhor mais ou e menos, que ele era 1,65 mais ou menos. bugre. É bugrinho, é uma fisionomia de bugre. Nós sei desde o primeiro do registro do BO, eu já tinha falado para eles antes de fazer o reconhecimento dele. Deixa eu falar dessas características dele. Tá. No dia foi colocado só ele para fazer o reconhecimento. Só, porque os outros estavam soltos ainda. O senhor olhou para ele, o senhor teve a certeza, ou o senhor olhou e falou assim, não, realmente uma pessoa da mesma estatura, bugre pode ser? Não pode, eu não tive dúvida nenhuma, porque eles colocaram um senhor moreno bem alto mesmo, e o outro bem diferente, colocaram ele, que era o... Tá, mas com características assemelhadas à pessoa que praticou o crime contra o senhor, não tinha ninguém lá no reconhecimento? Nenhuma, porque quando fui fazer o reconhecimento dele, ele estava com a cabeça raspada. Então já... Tá, mas na hora que o senhor olhou, o senhor falou, é esse, ou assim, ele é bugre e tem altura? É esse que foi. O senhor ficou com certeza ou a certeza que o senhor tinha só pelo tom da pele e a altura? Não. Eu fiquei na certeza, sim, pela estatura dele e a fisionomia dele. Que eles colocaram um moreno alto e outro branco, então não tinha os como. outros dois o senhor descartou? Não, os dois descartou, porque os dois eram policial. O senhor sabia que eram policiais? Um eu sabia, mas o outro não sabia. Um, quando ia lá, ele estava lá. E falaram pro senhor, ó, nós vamos mostrar agora 3 pessoas, um deles é um assaltante. Ele falou. Falou isso pro senhor? Uhum. Mostrou e falou assim, qual dos 3? Uhum. Falou, sem dúvida nenhuma. O dele, o senhor lembrava bem? Mais ou menos, né? Porque a noite é tão rápida que não dá nem pra... Essa moça, pelo que o senhor narrou, ela ficou distante, ela não participou. Mais ou menos 20 metros. Ela não participou efetivamente não ali. Não entrou, não. Uhum. Ela ficou. Ok, muito obrigado. De juízo, eu vou começar fazendo o seguinte. Existem 2 pessoas que estão numa sala aqui do lado. Ela não é o reconhecimento formal que existe no Código de Processo Penal, é como se a pessoa estivesse dentro da sala aqui. É que nós temos, por prática, não colocar as pessoas que estão sendo acusadas na mesma sala que a pessoa que está sendo ouvida, no caso do senhor, que é testemunha. Então, eu vou pedir para o senhor me acompanhar, nós vamos parar um pouquinho a gravação processual, vai ficar só aquela gravação na universidade que eu falei para o senhor. Eu vou pedir para o senhor me acompanhar aqui, nós vamos olhar para aqueles vídeos que existem, que a gente vê de um lado, a pessoa vê do outro, eu acompanho o senhor. Porque a questão é a seguinte, existe uma dúvida no processo se as pessoas que estão presentes são a que cometeram o crime ou não. Porque uma coisa fala assim, ó, é um bugrinho. Na região de Campo Grande nós temos muito bugrinho, o senhor sabe disso, tem bastante. Outra coisa fala assim, não, é o fulano de tal, não é o fulano de tal. Então eu pedi só o senhor me acompanhar um pouquinho, tá bom? Nós vamos parar a gravação processual, só mantendo a gravação na universidade. Ele não vai ver o senhor. Aí no caso, vão colocar só ele ou vão colocar outro? Não, vai ser só a pessoa como se a pessoa estivesse aqui na sala. Muito legal. É que assim, o senhor vendo a pessoa e fala assim, não, pra cá mudou muito, né? Só. vamos me acompanhar, depois a gente continua perguntando, tá bom? Vamos lá, por favor. Ação processual. Seu Fernando, o senhor foi mostrado para o senhor 2 pessoas ali, um homem e uma mulher, como se eles estivessem aqui na sala de audiência, que nós, repetindo, nós por prática não colocamos na mesma sala de audiência as pessoas que estão sendo acusadas. O senhor já viu essas pessoas alguma vez? Nunca vi. O senhor nunca viu essas 2 pessoas que estão aí fora? Não, aqui? do assalto não, nunca. Tá, então, um pouquinho perto do microfone, por favor. O que eu te pergunto é assim, antes de hoje, no dia de hoje, o senhor já viu essas pessoas alguma vez? Já nas delegacias. Porque eu fiz o reconhecimento dos 2. Vamos devagar. O senhor viu essas pessoas onde? Foi lá depois. Na DEFUP. Essas pessoas seriam as pessoas que estariam no dia do assalto? 100%. Por que o senhor fala que seria 100% das pessoas que estavam no assalto? Esquece DEFUP. Tá. Esquece DEFUP. Tá. Por que o senhor fala que seriam as pessoas que estariam... Não tem dúvida. Tá. É que o senhor, e eu tenho que insistir nesse ponto, o senhor várias vezes, tanto para o promotor quanto para o defensor, colocou o seguinte: doutor, eu não consegui ver ele direito, era um bugrinho, só soube aquele negócio. O senhor reconhece as pessoas pelo que o senhor viu lá na delegacia ou pelo dia do assalto?
Não, do assalto não tem muita, não tive muito reconhecimento, assim, não deu pra ver, né? E pela filmagem, seriam as pessoas foram filmadas? Na filmagem não apareceu o rosto dele assim. O rosto não. Não apareceu os 4 em movimento. E a mulher apareceu na filmagem? Apareceu na filmagem. Era essa a mulher da filmagem ou não? A mulher, só tem alguma dúvida que seria ela da filmagem ou não? Não tem, porque é a mesma pessoa que eu vi lá. A mulher sim. É. Em relação ao homem, pode ser como pode eventualmente não ser. Eu acho que não tem dúvida, né? Não sei, eu não estava lá. Eu sei. Tá. Vamos por outra parte. Agora eu vou voltar na situação da subtração propriamente dita. O senhor já narrou promotor, narrou para defensora, mas eu gostaria de ouvir do senhor de novo. E o senhor me desculpa eu estar insistindo nesse sentido, é que às vezes fica um pontinho ou outro. O senhor estava indo pela rua com o seu veículo, se não me falha a memória, no veículo Voyage, isso? Estava o senhor no banco do motorista, ao lado do senhor estava... Marilene. A Marilene. A Marilene é o que do senhor? É uma namorada. Uma conhecida do senhor. Tá. Uma conhecida. Tinha mais alguém no carro junto do senhor ou só não? nós dois. Vocês passaram pelas pessoas que estavam na rua, as pessoas passaram por vocês? Não, eles passaram por nós. Vocês estavam com o carro parado? Não, estava em movimento. Essas pessoas passaram por vocês como? Andando? Como que pessoas andam mais rápido que carro? Não. É essa que é a minha dúvida. Não, eu tô vindo aqui. O senhor está indo pela rua trafegando. Aqui tem um pare que é linha de ônibus. Certo. Eu tô vindo aqui. Aí, antes de chegar no pare, eles passaram. Então o senhor estava indo pela rua, mas eu parou no cruzamento, as pessoas vinham pela rua que é o cruzamento, que é um trilho de trem. Eles vinham pelo trilho de trem andando. Eles cruzaram a frente do seu carro ou não? Eles cruzaram a frente e ficaram... Isso. Qual que é a distância que eles estavam aproximados em passos? Não dava 20 metros de onde eles passaram da frente do carro. Aí eles cruzaram a frente do carro do senhor e pararam mais ou menos qual a distância do seu carro? Não quero saber ainda quando eles pegaram o senhor. Eu quero saber quando todos eles pararam, que eles estavam andando por cima da trilha do trem e pararam. O senhor falou que eles pararam de andar. Mais ou menos que distância é o seu carro que todos eles juntos pararam de andar? De 15 a 20 metros. De 15 a 20 metros. Eles estavam com quantas pessoas repetindo? 4 pessoas. 3 homens e uma mulher. 3 homens e uma mulher. Vieram quantos em direção ao senhor? Em direção a mim. Em direção ao carro. Ao carro. 3. Foram os 3 homens ou se for uma mulher? Não, os 3 homens. Os 3 homens. Ao lado do motorista, que era o senhor, vieram quantos? 1. Ao lado do passageiro, vieram quantos? 2. Do lado do motorista, quem que veio? O Buguinho. Do lado do passageiro, quem que veio? Veio os 2. Os 2 outros rapazes. Eu não sei o nome deles. Tá. Neste momento, o que esse pessoa que estava lá do senhor falou para o senhor? O senhor poderia repetir para a gente? Aí ele só falou, perdeu vagabundo. Desce. Ele mostrou alguma arma para o senhor? Não viu arma? Não vi, mas eles estavam com a mão na cintura. Eles estavam com a mão na cintura por baixo da blusa ou sobre a blusa? Por baixo da blusa. E isso é a pessoa que estava ao lado do senhor ou as que estavam do outro lado? Não, o que estava ele já veio com a mão debaixo da cintura. E aí a menina... O que estava do seu lado? Só que os outros eu não vi que eles aprontaram. E o que eles fizeram para a menina? Aí eles iam jogar no porta-malas também. Não, eu ainda não perguntei antes eles tiraram o senhor. Eu quero saber o que eles falaram para a menina. Aí ela, não sei. Tá. O senhor desceu do carro? Desceu. Ela desceu do carro? Desceu. Neste momento, o que eles fizeram? Entraram os 3 no carro? Entraram os 3. E a mulher que estava próxima? Não, a mulher ficou na esquina. Ficou na esquina. Aí eles subiram o sentido contrário. Que a mulher ficou pra cá e eles subiram o sentido contrário. E o senhor ficou onde nesse momento? Fiquei no meio da rua, parado. No meio da rua. E a mulher não ficou próxima ao senhor? Essa mulher que estava junto com os 4? Assim, não ficou tão próximo, não. Ela saiu correndo? Fez o quê? Não vi porque ela tava... Tinha um matagal alto lá. Não deu pra ver. Não deu pra ver se ela correu, o que ela fez da vida. Tá. E aí eles saíram com o carro de lá. Neste momento, o que o senhor fez? Não, aí eu fui e registrei na delegacia. Perfeito. Era isso que eu precisava saber. Seu Fernando, eu agradeço a presença do senhor. Doutor, Pois não. só Pelo Ministério Público, fique à vontade. Só um pouquinho. Foi para... Fernando, insistindo ainda um pouco mais num determinado ponto, o doutor ele fez um exercício mental ali que eu achei muito válido. Eu quero que o senhor esqueça que o senhor fez o reconhecimento deste moço que está aqui na delegacia. Eu quero que o senhor focalize na sua mente, na sua memória,
o momento da abordagem, quando o senhor foi assaltado, e agora que o senhor ouviu aqui. Procura limpar da mente do senhor aquela parte da delegacia. O senhor reconhece como sendo a pessoa que praticou o roubo contra o senhor, uma das pessoas no caso, este moço que se encontra aqui, ou o senhor tem dúvidas se seria ele? Não tem dúvida não, porque ele tem os lábios grossos, né? Eu vi, deu para reconhecer agora, né? E é a mesma pessoa. O senhor faz esse reconhecimento tranquilamente? Tranquilamente. Satisfeito, doutor. Obrigado. Eu fiz alguma outra pergunta? Sim, sim, excelente. Sim, muito obrigado. Senhor Fernando, o senhor falou que o promotor, o senhor faz esse reconhecimento tranquilo. Mas o senhor faz porque na delegacia foi mostrado e falado entre esses daqui estão assaltante, e daí o senhor ficou com aquela imagem na cabeça, ou pelo dia do delito? Não, porque no dia do delito eu não vi assim, pessoa assim, visivelmente. Não vi. O senhor não conseguiu ver visivelmente. E foi rápida a ação? Foi tudo em questão de segundos. Segundos, né? E o lugar tinha uma boa Iluminação? É. Não era 100%, mas dava para ver. Ok, muito obrigado. Sem mais perguntas por parte do juiz, encerrado. Só vou parar aqui a gravação. É o seguinte, agora a questão é a seguinte, agora o senhor pediu aguardar ali fora, não sei se o senhor está junto com a senhora Marilene ou não, tá? Nós vamos ouvir a dona Marilene, depois o senhor ouvir a senhora Marilene, a hora que ela terminar de ouvir, o senhor pode ir embora, porque nós vamos ter que ver as pessoas que estão sendo processadas pelo corredor, tá bom? Tá. Até logo, senhor. Até logo. Boa tarde, senhora Marilene. Tudo bem com a senhora? Senhora Marilene, só que você pode colocar a bolsa em cima da cadeira, em cima da mesa, do jeito que a senhora fica mais à vontade. Não precisa, dona Marilene. Dona Marilene, obrigado pela presença. Dona Marilene, agora falando sobre a questão processual, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos. Nós não estamos gravando ainda para efeito do processo, só por questão da universidade nós já começamos a gravar. Mas para a questão processual, existe um processo aqui contra duas pessoas, falando que elas teriam praticado, junto com outras pessoas, um crime de roubo e que a senhora seria uma das vítimas do caso. Como a senhora vai fazer? Serão feitas perguntas pelo promotor de justiça, pela defensora pública, é responder as perguntas que eles vão fazer. O importante para a gente, dona Mariana, é o seguinte: aquilo que a senhora viu, fala assim, isso eu sei porque eu vi. Aquilo que a senhora ouviu dizer, isso eu sei porque alguém me contou. Se a senhora tiver dúvida, fala assim, isso eu sei, mas eu tenho certa dúvida. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso eu não sei. Não tem problema falar que não sabe ou que tem dúvida. A questão é que a gente precisa ser fiel. Não é porque não são lá, só acha ou não acha. Tá bom? Por isso que a gente sempre ouve mais de uma pessoa para encaixar toda a história. Alguma dúvida até agora ou não? Não. Então vou pedir para o pessoal chegar um pouquinho mais perto desse microfone. Tá? A senhora pode mexer nele à vontade. Lembrando para o promotor e a defensora vão fazer perguntas para a senhora. Vamos lá. A senhora poderia repetir seu nome completo, por favor? Marilene Pereira de Souza. Senhora Marilene, a senhora figura como eventual vítima dos fatos, eu posso perguntar licença ao promotor de justiça. Dona Marilene, boa tarde. Consta aqui que a senhora seria vítima nesse delito de roubo. Eu gostaria de ouvir da senhora, por gentileza, o que teria acontecido naquela data. A senhora pode resumir para nós? Então, o Fernando ele passou no meu serviço e na hora que fechou o mercado, eram as 8 horas. E aí a gente ia para casa dele. E a gente sempre pegava a mesma rua para subir, né? E chegando, a gente estava indo, ele sempre andando devagar e a gente conversando. E eu vi que passou um pessoal. Mas assim, eu não observei. Aí na hora que ele parou para subir, porque eu acho que a preferencial é aquela outra rua, quando eu olhei assim, que eu vi 3 caras correndo para cima da gente. Assim, eu não vi a fisionomia deles, né? Eu pus a mão no meu rosto na hora e gritei. Falei, Fernando, pelo amor de Deus. Na hora que eu gritei que o Fernando ia sair, que ele tinha parado, né? Eles vieram em cima da gente. Veio um desse lado, tinha 3. Agora eu não lembro porque na hora eu coloquei a mão, mas eu sei que veio um desse lado, outro desse. E o rapaz que veio desse lado abriu e já me pegou. Aí eu falava pra ele, moço, pelo amor de Deus, não faz nada comigo, pelo amor de Deus. Mas eu não olhei. Eu fiquei com medo de olhar no rosto deles, né? E depois eles fazerem alguma coisa comigo. E ele gritava com o Fernando, só que eu não ouvi. Eu estava tão apavorada, tão desesperada, que eu não prestei atenção no que ele falava com o Fernando. Eu ouvi assim, o rapaz falar, põe ela no porta-mala. E eu falei pro menino que me pegou que
eu não olhei no rosto dele, mas eu senti que ele era um pouquinho mais alto que eu e magro. Que ele me pegou com cuidado, assim. Na hora que ele me tirou do carro, ele me tirou com cuidado. E eu falava pra ele, moço, por favor, não me machuca. Não me machuca. Aí um gritou, põe ela no porta-mala. Eu falei, não faz isso, moço, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí o Fernando falou para um deles, falou, não faz isso, a filha dela tá doente. Não faz isso. E o menino que estava me segurando, ele falou para mim, ó, sai. Vai. E eu saí rápido e eles entraram no carro e foram embora. A senhora viu arma? Não vi, mas eles ficavam com todo com a mão aqui. Faca, a senhora viu? Não vi. A senhora chegou a fazer algum tipo de reconhecimento na delegacia? Não, porque eu não me lembro da fisionomia, eu não olhei no rosto deles. Eu sei que tinha um bem grandão e tinha os outros mais baixos. Mas assim, eu não olhei neles, eu não sei como que eles são. Se tiver aqui na sala, eu não sei quem é. Satisfeito, doutor, obrigado. Pela defesa? Sem perguntas. Por parte do juízo, a senhora não, mesmo só não tendo visto o rosto deles, ou coisa, a senhora percebeu se eles estavam portando alguma arma? Não, assim, em momento nenhum, por quê? Eu fiquei com medo porque eles não tiravam a mão daqui. A mão, quando a senhora Assim, mostra a mão daqui, como se fosse dentro da cintura. Mas por dentro da blusa ou por fora da blusa? Não, ele estava assim, ó. Tá. E colocando a mão assim, ninguém diz assim, se vocês reagirem, a gente atira. Aí você fica com medo. A senhora disse que viu eles correndo em direção ao carro. A senhora percebeu se tinha alguma mulher ali nas proximidades? Não. Na hora que a gente estava indo, eu vi que ia descendo um monte de gente. Tinha uma bem gordinha, morena. Tá. Então assim, calma lá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estavam descendo por uma rua... Não, a gente estava indo reto. Reto, por e uma eles rua. Descendo a rua. Descendo o quê? Uma rua perpendicular, paralela? Não, eles estavam descendo aqui. A gente estava indo aqui e eles vindo aqui, ó. Eles como se fosse atravessando a rua que vocês estavam. Isso, então é perpendicular. Porque essa rua que a gente estava indo, ela acabava nessa rua. Que eles estavam descendo. Como se fosse um T. Isso. É uma perto da estação de trem? Ou perto da linha de trem? Não, linha de trem. Não tem linha de trem lá? Não, tinha um muro da frente. Um muro. Eles estavam nessa como se fosse o chapeuzinho do T ali, indo por essa rua. E a senhora viu junto com as pessoas, tinha uma mulher, a senhora usou a expressão fortinha, assim, mais gordinha, é isso? Gorda. Tá. Essa mulher não correu em direção ao carro? Que o jeito que ela estava andando bem... Não. Tá. Só vi os três que veio correndo bem rápido pra cima da gente. Não deu tempo de reagir. Tá joia. Sem mais parte do juízo, eu agradeço a presença da senhora. Boa sorte, tá bom? Vamos o Diego com o pai dele. Tá? O Diego, ele tá lá no cartório. Pega o documento do pai. O pai dele tá aí, parece. Nas cadeiras azul, por favor. O senhor pode sentar ao lado dele aqui. Senhor Diego Macedo, é isso? Sim. Tem quantos anos, senhor Diego? 16. O nome do senhor, por favor? Dionísio. O senhor é pai do Diego, é isso, Dionísio? Seu Dionísio, por outro lado agora, seu Dionísio, agora eu vou começar a conversar do processo especificamente, vou oferecer alguns esclarecimentos para o senhor, antes de conversar com o Diego. A questão é a seguinte, senhor Dionísio, por que o senhor é chamado junto com o Diego? Porque o Diego tem 16 anos de idade. Então o senhor, como pai dele, é chamado para assisti-lo nesta audiência. E para que serve essa questão, desse fato de o senhor assisti-lo na audiência? Para que o senhor comprove que não está ocorrendo nenhum abuso no que diz respeito aos direitos do Diego. Isso, por si só, não significa que o Diego pode falar o que ele quiser aqui. O Diego, como menor de 18 anos, ele não comete crime, mas ele comete ato infracional. Então, não está ocorrendo, o senhor vem para comprovar que não está ocorrendo nenhum abuso. Contudo, isso não significa que ele pode falar o que ele quiser. Ele tem a obrigação de falar a verdade para a gente. Por quê? Porque apesar de ele não cometer crime, ele comete um ato infracional por eventual falso testemunho se ele começar a mentir. E aí, como juiz de direito, eu posso determinar a abertura de um outro processo contra ele por um ato infracional de falso testemunho. Tá? Então, por isso eu faço questão de esclarecer para os pais o que a gente está fazendo e qual que é a função. A função do senhor, basicamente, é assistir a audiência e verificar que não está ocorrendo nenhum abuso em relação aos direitos do seu filho,
Contudo, isso não significa que ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem a obrigação de falar a verdade pra gente. Porque se ele não falar a verdade, ao final do processo, quando o juiz sentencia, no caso eu determino a abertura de um outro processo contra ele por ato infracional de falso testemunho. Agora, se ele falar a verdade, ele é visto como auxiliar da justiça. Tá bom, seu Dionísio? Alguma dúvida? Tá, joia. Seu Dionísio, eu vou tomar liberdade agora, vou começar a conversar com o Diego. Seu Diego, eu não estou gravando ainda, daqui a pouco nós vamos iniciar a gravação do áudio. Como eu coloquei para o seu pai, vão ser feitas perguntas pelo Ministério Público, pela defesa para o senhor. O senhor tem que contar exatamente o que aconteceu para a gente, contar a verdade. Por quê? Porque se entendermos ao final do processo que o senhor faltou com a verdade, o senhor já parece que foi processado como adolescente, gravado em fase de juventude, não foi? Aí, como o juiz de direito, determina a abertura de um outro procedimento contra o senhor por ato infracional. Agora, se o senhor falar a verdade para a gente, o senhor é visto como um auxiliar da justiça, que é uma testemunha. Tá bom? Chega um pouco mais perto, começa a gravar. Isso aqui é uma filmadora, a gente está filmando e lá atrás também está filmando tudo. Vamos lá. Pode repetir seu nome completo, por favor? Meu nome é Diego Dias de Nascimento. Diego, tem um rapaz aqui ao seu lado, está de blusa listrada, camisa polo, azul verde. Quem que é essa pessoa? É meu pai. Como é o nome do seu pai? Luiz da Cruz de Nascimento. Então, hoje iniciamos a gravação processual, que foi esclarecido o motivo da assistência do seu pai nessa audiência. Foi também o senhor advertido sobre a questão do falso testemunho ato infracional. Eu passo perguntas iniciais ao promotor de justiça. Diego, boa tarde. Boa tarde. Nós temos aqui um processo onde nós estamos averiguando uma possível ocorrência de roubo que teria sido em tese praticada por Laís, Alexandre, me parece também que por uma pessoa que se chamava Wellington, e me parece que você também estava envolvido, você teria presenciado esses fatos. Eu queria ouvir de você o que teria acontecido nessa data. Nesse dia eu estava na minha casa, né? Eu não morava mais com meu pai, nem com a minha irmã, eu morava lá embaixo, só que era tudo perto, só que eu não morava com meus pais, né? Daí ele foi em casa e me chamou para nós tirar um rolê. Ele quem? É o Alexandre. O Alexandre tem algum apelido? Não. Como que esse Alexandre é? Ele tem um cabelo baixinho, mas eu não lembro mais dele. Ele é meio buguinho que veio lá do Acre lá. Entendi. Aí ele passou na sua casa. Ele passou lá, me chamou, né? Falei assim, vamos aí comprar uns negócios ali. Eu falei assim, não, tô vamos lá, né? Daí, depois disso, daí nós foi andando na rua, eu e ele, a esposa dele, esse tal de Wellington aí, né? Daí né, ele viu um carro assim parado no escuro assim, né? Ele falou assim, vamos roubar, né? Daí eu falei assim, não quero roubar não. Daí eu fui correndo já, né? Daí foi assim pra mim, né? Não ir embora sozinho, né? Porque eu tava longe, né? Daí eu entrei no carro com eles. Daí ele me deixou em casa, daí não fiquei sabendo mais de nada. Esse carro, tinham quantas pessoas dentro dele? Tinha só 3. Eu, ele e o outro. Não, eu digo quando foi abordado, quando foram assaltar. Quantas pessoas? Só 2. O casal, o homem e a mulher. E como que foi essa abordagem lá? Como que eles chegaram nesse carro? Colocando a mão assim embaixo da camisa assim, apontando o dedo. Entendi. E a mulher desse Alexandre, do Buguinho, né? Ela participou desse delito? Não, ela foi embora. Ela foi assim, que é pra casa da mãe dela, que ela tava perto da casa da mãe dela. Ela foi embora, daí foi só nós 3, só eu, o Bug e o outro que é comigo. Você se lembra que carro que era esse? Eu lembro que era prata. Era um carro prata. É, E você sabe o que aconteceu com esse carro? Se eles venderam, se eles dividiram esse dinheiro? eles venderam, né? Daí tinha que passar uma parte pra mim também, só que daí, né? Não sei o que deu, eles venderam não sei pra quem. Eu não fiquei mais sabendo do dinheiro. Entendi. Você sabe se teve alguma discussão entre o Alexandre e o Wellington, entre o Wellington e a mulher do Alexandre, algo assim? Não, acho que discutiu só os dois, a mulher dele e ele. Por conta do valor da venda desse carro. Entendi. Você já conhecia o Alexandre? Não, eu conhecia só a mulher dele, só conhecia ele por causa da mulher dele. Mas ele morava próximo de você? O que é? Não, eu morava assim, né? Morava um pouquinho longe, só que morava um pouco perto também. Morava em Cerejeiro, morava na Morada Verde. Mas você chegou a morar junto com o Alexandre ou com o Wellington? Não, com o Wellington já morei, com ele e com a mulher do outro. Do Alexandre? É. Entendi. Como que essa mulher do Alexandre é? Um gordinho, um pouco gordo assim, moreno. Entendi. E você sabe me dizer quem que teria tido a ideia de assaltar aquele veículo? Quem tava com a ideia era o Alexandre, ele me chamou. Eu não sabia o que ele fazia.
Ele meio assim do nada, assim, falou que ia no balcão. Falou pra mim também. Compreendo. Tem quanto tempo que você não vê o Alexandre e a esposa dele? Acho que faz 4 meses, 3 Mais ou menos. meses. Você seria capaz de reconhecê-los, se você os visse. Uhum. Satisfeito, doutor. Obrigado. Pela defesa? Sim, boa tarde. Eu fiquei com um pouco de dúvida, Diego. Tava andando você, o Alexandre, a mulher dele, do Alexandre, a Laísa, e mais uma pessoa na rua. É. O Alexandre do nada resolveu fazer esse delito? Uhum, sim, foi. Tá. E a Laísa participou desse delito? Não, ela foi assim, ó. Primeiro, fala pra você. Ela passou assim do carro assim, daí eles estavam parados, né? Acho que eles estavam namorando, tava até meio quase esperando. Daí, né? Desculpa, eu não entendi. Tava meio quase o quê? Eu não sei o que eles estavam fazendo, não. Nada no carro dele. Pode falar. Pode Tava falar, embaçado o vidro, alguma coisa assim? Não, eles estavam fazendo sexo dentro do carro, né? Daí, nós descemos, né? Daí a mulher dele foi pra casa da mãe dele, né? Daí nós voltou, né? Daí ele falou assim, vou catar aquele carro lá, né? Eu não tava vendo onde que eu Vocês tava. estavam andando, aí a mulher dele falou assim, vou pra casa da minha mãe, é isso? Na hora que nós fomos catar o carro. Mas ele falou que ia fazer o assalto e ela falou que ia embora, que ele não ia participar? Não, ele não falou na frente dela, não. Ele não falou na frente Não. dela que ia fazer o assalto. Ela falou que ia pra casa da mãe e vocês continuaram na rua. Nós continuamos na rua, né? Falou assim que nós ia jogar bola, daí não sei o que deu nele. Ele voltou, daí já... Vocês falaram pra ela que ia jogar bola. E daí ela foi pra casa da mãe dela e ele resolveu voltar. Pra roubar o carro. Entendi. Então ela não sabia do crime. Não, Não participou do não crime. participou. Só tava... Ela tava andando com nós, só no crime ela não tava. Só eu, ele e mais um cara. Nós 3. Entendi. Ok, muito obrigada. Por parte do juízo, eu vou primeiro pedir para você me acompanhar junto com seu pai. Existe uma sala aqui que tem aqueles itens que a gente vê de um lado e a pessoa não vê do outro. Só para confirmar se quem está lá são as pessoas que estavam no dia, a Laísa e o Alexandre. Tá? Não for junto com seu pai ali numa sala do lado, não tem aqueles vidros. É que nós não colocamos por uma prática, nós não colocamos as pessoas que estão sendo acusadas na mesma sala das pessoas que estão sendo ouvidas como testemunha ou eventual vítima do caso. E no caso aqui, você figura como vítima de um eventual delito que é a corrupção de menores, que a gente chama aqui. Eu te pergunto, essas duas pessoas que estavam ali, você conhece as duas pessoas? Eu conheço. Quem que são aquelas duas pessoas? A outra é a Laísa e o outro é Alexandre. O Alexandre é aquele que resolveu fazer o assalto do carro ou não? Foi ele. E a Laísa é aquela que estava andando com vocês? Uhum. Perfeito. Diego, agora eu vou um pouquinho depois. Depois aconteceu o assalto. Parece que no dia seguinte você foi na casa lá do Alexandre e da Laísa para ver a questão. Parece que ia ter o que eles iam vender o carro e ia dividir o dinheiro, alguma coisa assim, não teve? Sim. Conta pra mim, parece que teve uma discussão da Laísa com o Wellington. Também teve. O que você presenciou nessa parte aí? Daí foi assim, ó. Eu tava vindo do fervo, né? Tava vindo do fervo e foi lá pra casa Daí deles. eu fui lá, né? Porque eu morava com ele já, né? Isso era de manhã, de tarde, de noite, que horas que era? De madrugada. De madrugada. E aí, o que rolou lá, cara? Daí, né, eu cheguei assim na casa de pai de mim, né? Daí nunca o portão ficou fechado como ficou, né? Eu tentei abrir o portão, daí eu não consegui, né? Eu pulei o muro, na hora que eu pulei o muro, eles estavam discutindo lá dentro. Quem que tava discutindo? Alexandre não, o Wellington, o Wellington e a mulher do Alexandre. E a mulher do Alexandre, que é a Laísa. E aí? Daí eles começaram a discutir, né? Começou a brigar, já tava cada um com uma faca, né? Daí na hora que eu fui aproximar assim, na hora que eu pulei o muro, daí ele tentou fechar a porta assim, daí ele deu uma facada na minha mão aí. Tá, só um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho antes disso daí. Você sabe por que eles estavam brigando? Deu pra saber por que eles estavam brigando naquele momento? Não sei, não lembro, eu só cheguei, já tava Já tava confusão. Já. E aí o Wellington foi sua direção, o senhor entrou no meio, acabou acertando a mão do senhor. Ia acertar meu pescoço, daí eu coloquei a mão na frente. E aí? Daí, né, daí ela deu uma sacada nas costas dele. A Laísa deu uma facada nas costas dele. Uhum. E aí? Daí depois, na hora que ele já caiu no chão assim, daí nós pegou o corpo dele e jogou. Foi por causa dessa facada que ele acabou morrendo, foi isso. Tá. Eu não vou ficar perguntando muito o que aconteceu com o corpo, tudo mais, onde vocês levaram, nada. O que eu quero saber é o seguinte. A Laísa falou por que era a briga que ela estava tendo com o Wellington? Não. Eu vou de uma forma mais objetiva. Não teve uma questão de discussão sobre
sobre o que ia acontecer com o carro, quem que ia ficar com o produto do carro, o que ia acontecer com o negócio do carro? Teve alguma discussão sobre isso? Ou não? Não, era assim, que ia dividir entre nós, né? Certo. Daí, que nem ele, né? Ele foi pra receber também, eu também fui pra receber, daí chegou lá, daí o cara que comprou, passou a perna em nós. Quem passou a perna em vocês? Não sei quem comprou, só os outros, sabe? Só o A minha Alexandre. dúvida é a seguinte, por que a Laís estava brigando com o Wellington? Não sei. A Laís ia receber alguma parte do roubo? Não? É porque eu acho que nessa época também, meu marido dela, só porque meu marido dela morava com o marido dela também. Meu marido dela foi preso, daí ela fazia esse negócio pra ele. Pra ajudar ele, que tá preso. A faca parece que a faca depois foi achada dentro do carro, né? A faca que ela deu o golpe no cara. Sim. Sem mais perguntas por parte disso. Seu Diego, eu vou falar isso na frente do seu pai, porque não tenha dúvida. Quando começamos o depoimento, eu falei para o senhor que, no caso, eventualmente, o senhor a gente determinaria ao final do processo, quando a sentença de abertura, de um procedimento contra o senhor. Agora, eu não posso deixar de verbalizar para o seu pai que o que ele nos falou aqui foi exatamente o que ele falou para o delegado. Então, a princípio, nós não temos por que duvidar do que ele falou, a princípio. Mas só ao final do processo que a gente vê isso daí, tá bom? Seu Dionísio, boa sorte. Seu Diego, boa sorte. Tá bom? Você morou junto com o Elton, né? Eu morei. Você viu o que aconteceu com o Elton, né? Então eu tava tentando arrumar um trabalho pra trabalhar com meu pai, só que agora ele começou a trabalhar e não tem como eu trabalhar porque eu sou de menor ainda. Mas fica na sua casa, bicho. Você viu o que aconteceu, o cara tá morto, o cara que você morou Eu junto vou tá voltar a morto. estudar também, no outro ano, vou voltar a estudar. Se cuida, cara. Certo. Obrigado. Vamos lá, já conversa com você. Boa tarde. Da sua mãe, dona Laís? Maria Isabel do Nascimento Silva. Está suspenso pelo 366 CPC. É para oficiar para a primeira vara criminal. Autos número. Justiça primeira criminal. Autos número 1000 ao contrário. 720-41.2009. O senhor está preso aonde? Presídio feminino, né? Falando que ela está presa no presídio feminino. Exatamente. Então, existe um processo, esse processo aqui que está sendo ocorrendo, então agora, a senhora e o senhor Alexandre, vocês estão sendo acusados de ter praticado um delito de roubo, segundo consta aqui, esse roubo teria sido praticado junto com o tal de Wellington, junto com o tal de Diego, que era menor de idade. A senhora, como a pessoa que está sendo processada, tem direito, neste momento, de ficar em silêncio. Se a senhora não quiser responder, esse é seu direito, isso não lhe prejudica no julgamento da ação. Contudo, se a senhora desejar falar, isso é uma forma da senhora se defender. A defensora pública que se faz presente, que lhe assiste, ela faz o que nós chamamos de defesa técnica. O que é isso? É a defesa com base nas leis e naquilo que já está no processo. Contudo, sobre o que ocorreu, o que não ocorreu, se a senhora teve participação, não teve participação, quem melhor pode falar é a pessoa, fazendo o que nós chamamos de autodefesa. Mas como eu coloquei desde o começo, isso é uma faculdade, a senhora pode se utilizar ou não. Tá? Além disso, dona Laísa, eu também... É Laísa que fala ou Laísa? É Laísa. Laísa, me desculpe, eu estou falando de forma equivocada. Deixa eu pegar até uma caneta. Dona Laísa. Além disso, dona Laísa, eu também sou obrigado por lei a fazer um último esclarecimento antes de começar a gravação aqui no microfone. Qual que é esse último esclarecimento? É que, se eventualmente esse crime de roubo ocorreu, e se eventualmente a senhora teve alguma participação e vier a confessar, a confissão é considerada atenuante genérico. O que é isso? Todo crime tem uma pena máxima e uma pena mínima. A confissão, no caso de ter ocorrido o crime e a pessoa ter participado do crime, faz com que a pena sempre se aproxime do mínimo legal. Eu pergunto, dona Laísa, se a senhora entendeu o que eu falei até o momento. Entendi. Então nós vamos iniciar a gravação. Tá? Eu vou pedir para a senhora repetir seu nome, a senhora repetindo seu nome. Tudo que eu falei eu vou falar de uma maneira bem curta. A primeira pergunta que eu vou te fazer é essa. Se quer falar ou não? Se não quiser falar, só coloca que deseja ficar em silêncio e encerra o interrogatório. Se desejar falar, aí todos aqui temos perguntas. Senhora, tudo bem?
tudo bem. Vamos lá. A senhora poderia repetir seu nome completo, por favor? Laísa Daiane do Nascimento Silva. Senhora Laísa, a senhora foi cientificada do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Dito isso, eu pergunto para a senhora quer falar sobre os fatos que estão sendo investigados, quer contar para a gente, ou quer ficar em silêncio? Eu quero contar. Quer contar? Senhora Laísa, conta pra gente primeiro, eu vou pedir assim, de uma maneira cronológica, se possível, o que aconteceu, o que aconteceu no negócio desse carro, o que rolou? Conta pra gente. Essa noite o Alexandre, eu e ele, ele era meu marido. E ele chamou para comer um lanche. Uhum. Aí, na hora que a gente estava saindo, ele encontrou o de menor e o rapaz que morreu. Então vocês estavam saindo da casa onde vocês residiam. Isso. E encontrou o Elton, que é esse que morreu, e o de menor, que é o Diego. Isso. Beleza, e aí? Só que eles eram amigos dele já faz tempo. Então eu já vi eles assim junto. Há quanto tempo você estava com o Alexandre, Laísa? Tinha 15 dias. Uhum. Tá, pode falar. Aí ele pegou e, na volta, ele decidiu roubar uma moto. Tá, como que foi essa decisão que ele tomou? Me conta, o que ele falou pra vocês, ou falou pra um, falou pra outro? Como é que foi? Ele chamou os dois meninos para fazer um assalto. Uhum. Aí os meninos pegou e falou assim, vamos roubar, eles concordaram. Mas como que vão roubar uma moto em 3? Não, foi assim, eles chamou ele para fazer um assalto. Para roubar, para fazer um assalto, né? Ele não falou que ia roubar o quê? Depois falou que queria roubar uma moto. Você estava perto deles quando ele falou isso? Tava junto com eles, porque eles tinham me chamado para comer um lanche, nós tínhamos saído e ele tinha encontrado ele na volta e tinha falado isso. Tá. Aí no momento em que a gente chegando, eles avistaram esse rapaz que estava dentro desse carro. Esse carro estava andando, estava parado? Não, ele estava parado bem na esquina no mato. Certo. Um homem e uma mulher dentro. Tá. Então, nesse momento, ele perguntou quem quis saber, ele sabia dirigir. Aí o rapaz que acabou falecendo, ele falou que ele sabia dirigir o carro. Aí foi onde ele teve a ideia. Como eu peguei e falei pra ele que eu não ia participar do roubo do carro. Ele pegou e me agrediu e mandou eu ir embora. Só que... Quem te agrediu? O Alexandre. O Alexandre. Isso. Tá, e aí? Aí no momento que ele pediu pra mim ir embora, como estava muito escuro a rua onde a gente estava passando, eu peguei e me escondi. Eu fiquei escondida. Nessa hora que eu vi que eles chegaram no cara pra roubar o carro do rapaz, eu peguei e fui embora pra casa da minha mãe. Certo. Chegando na casa da minha mãe, eu fiquei lá, tava com meus filhos, minha mãe. Tinha uma amiga minha que me ligou e falou que tinha visto ele passar com o carro. Que ele tinha parado lá, com bagunça, com bebida. Foi onde eu fui embora pra minha casa. Chegando na minha casa, estavam os três. O rapaz que morreu, o de menor e seu esposo. Isso, e ele. Alexandre. Aí ele estava só com pertences das vítimas, que era celular, que era furadeira. E o carro não tinha avistado até o momento. O carro não estava lá na tua casa? Não estava lá. Tá, e aí? Aí eles falaram que tinham roubado o carro, que era para mim ficar fora do negócio, que eu não tinha nada a ver com o negócio, que eu não ia me dar nada. Eu peguei e falei, a única coisa que eu tinha falado é que eu não queria participação com nada. Certo. Aí ele pegou e acabou ficando violento, ficando bravo comigo. Quem? O Alexandre. O Alexandre. Ele pegou e me trancou dentro de casa. Aí foi a hora que eles usaram o celular da vítima, porque eu fiquei escutando tudo, para ligar pro rapaz que comprou o carro. Aí eles só vi na hora que eles marcaram um lugar para entregar o carro pro senhor. Certo. Aí foi a hora que ele me pegou e falou para mim que eu ia ter que ir junto com ele, porque já que eu estava sabendo, ele não podia me deixar sozinho, que era perigoso chamar a polícia. E me levou junto. Isso foi tudo o Alexandre que te falava? Foi tudo o Alexandre, porque os outros tinham tudo medo dele. É ele que é o violento. Mas não era o Wellington que tinha apelido de chefe? Eu não sei o apelido desse cara. Eu só sabia que ele tinha apelido de ligeirinho. Tá, vamos lá, vai contando. Aí ele pegou e falou pra mim que eu ia ter que ir junto com eles pra levar o carro, porque se deixasse eu pra trás, ele tinha medo de chamar a polícia. Certo. E entregar eles. Tá. Aí o que acontece? Eu peguei e fui com eles lá, eles pegou e entregou o carro na frente do supermercado, Novo Box. Só que aí eles levaram o carro, foi nessa hora que eu vi o carro. Eles tinham deixado o carro no terreno baldio. Tá. E pegaram e entregaram o carro pra esse homem. Eu não sei mais do que aconteceu com esse carro. Tá. Eu só sei que o Alexandre acabou sendo preso. Esse rapaz acabou indo nem em casa me cobrar. Onde foi aconteceu o fato do... Vamos devagar. Desculpa, eu ainda não vou chegar lá. Tá. Depois a gente vai pra essa parte. A senhora nos informou que o Alexandre lhe obrigou a ir junto para entregar o carro. Ele me obrigou a ir junto. A senhora então teve que entrar nesse carro para ir junto? Não, ou não foi a pé? Foi a pé, até onde estava escondido o carro.
E o comprador foi onde o carro estava escondido também? Não, eles pegaram o carro e levaram onde o rapaz estava. Ah, tá. É isso que eu quero saber. E nesse momento a senhora teve que entrar no carro ou Nesse não? momento que levou foi o rapaz que morreu. Ah, tá. Então ficou a senhora e o Alexandre ou ficou a Eu, senhora? Alexandre de menor. De menor. E o que morreu levou o carro. Levou o carro. Beleza. Aí o que aconteceu? O rapaz que morreu, Quem que pagou pelo carro? o rapaz não tinha pagado o carro. O possível O rapaz comprador não pagou. Esse rapaz, só sei que o rapaz comprou o carro, ele sumiu com o carro e com o dinheiro. Tá. Eles não chegaram a receber. Vocês dali, vamos devagar. A senhora então estava próxima ao carro, junto com o Alexandre, junto com o menor, junto com o Wellington, que morreu. Nesse momento o Wellington saiu com o carro. Ficou a senhora, o menor e o Alexandre. Ficou eu de menor e o Alexandre. Ali a senhora foi para onde? Eu fiquei com eles no meio da rua. No meio da rua. No Tá. meio da rua. Do meio da rua a senhora foi para onde? Ficou parada? Pra minha casa. Para sua casa. Foi pra minha Foi sozinha para sua casa? Não, ele foi junto comigo. Ele quem? O Alexandre. E o menor de idade? O menor de idade tinha ido pra casa dele. Foi para casa dele. Perfeito. Isso era mais ou menos que hora? De manhã, de tarde, de noite? Não, era uma meia-noite, 1 hora da manhã. Meia-noite, 1 hora da manhã. Madrugada. Isso. Perfeito. A senhora ficou na sua casa, o Alexandre foi na sua casa até que horas? Não, ele ficou em casa, nós dormimos. Vocês dormiram? Nós dormimos. Beleza. Aí ficamos no outro dia, o dia inteiro, aí o de menor e o rapaz que morreu apareceu no meio-dia do outro dia, que foi na No sexta-feira. meio do outro dia. Foi na quinta-feira. A hora que eles apareceram, o Alexandre estava na sua casa ou não? Estavam em casa. E aí? O que Aí aconteceu? eles pegaram e ficaram conversando lá na frente um bom tempo. Só Os que ele nunca três? deixava, ele nunca deixou eu ficar perto deles. Tá. Pra ver ação, pra ver conversa, nada. Tá. E sempre quando eles chegavam, ele pedia pra mim entrar pra dentro. Nunca deixava eu perto. Certo. Aí ele pegou, conversaram um bom tempo. Quando foi, o de menor foi embora e o rapaz que morreu ficou. Uhum. Quando foi pra umas 7, 8 horas da noite, o Alexandre foi preso. A polícia pegou ele dentro de casa. A polícia foi. O Alexandre foi preso dentro da sua casa. Foi preso dentro de A casa. senhora estava na sua casa nesse Ele momento ou não? estava em casa. E aí? Aí eles chegaram, prenderam ele, e ele Uhum. estava com quebra. Tá. Aí levaram ele preso. E a senhora continuou na sua casa? Continuei em casa. Perfeito. Junto com o que morreu. Tá. Então ficou a senhora e o Wellington. E o Hélio. Quando a polícia foi lá prender o Alexandre, depois de uma quebra do regime prisional dele, o Wellington estava lá também ou não? Não, ele estava na esquina. Tá, então só estava a senhora. Alexandre, a Só polícia tava chegou, eu, prendeu o isso. Alexandre e levou ele embora. Levou ele embora. Depois o Wellington foi até sua casa. Não, ele foi, no momento da prisão do Alexandre, ele foi lá conversar com os PM. E o aí? Hélio, E aí? perguntando por que ele estava sendo preso, e os PM acabou respondendo para ele foi por quebra, mas até então eles não sabiam do roubo do carro. E aí? O que aconteceu? Aí ele pegou, assim que eles saíram com o Alexandre, A polícia foi embora. o Wellington foi conversar comigo, perguntando se eu precisava de alguma coisa, e eu falei para ele que não. Foi no momento que ele foi embora para casa dele. Tá. Que eu não sei onde que ele morava também. Aí, no outro dia, por volta de umas 8 horas da manhã, o No Wellington, segundo dia depois do assalto. é isso, no segundo dia que ele, no primeiro dia depois que ele foi preso, Alexandre. Isso. É que aconteceu o assalto numa noite, o Alexandre foi preso no dia seguinte, Isso. porque a senhora está nos contando. Isso. Então daí na outra. Na sexta-feira, E aí? por volta das 8 horas da manhã, o Wellington apareceu em casa. Tá. Perguntando como é que ia ficar, que ele queria receber o dinheiro do carro. Tá. E eu peguei, foi na hora que eu falei pra ele que eu não tinha envolvimento com roubo, não tinha envolvimento com o dinheiro desse carro. Tá. Aí ele pegou e falou que queria receber. Que era pra me dar um jeito de cobrar o cara que comprou o carro pra pagar ele. Sendo que eu não sabia quem que era o carro. Aí ele pegou e me chamou no momento pra... Começou a discutir comigo, teve uns vizinhos que foi lá me ajudar. Uhum. Aí ele pegou e voltou na minha casa, era de noite, bêbado. Ele foi embora de manhã, Foi. depois da discussão foi embora. Ele voltou à noite da Foi sua voltando. casa. O que aconteceu? Eu fui lá na casa do de menor, peguei meu filho e levei pra minha mãe. Tá. Aí eu conversei com o de menor, ele falei pra ele se ele não tinha como cuidar da minha casa até vencer o aluguel, Tá. pra mim poder ficar lá com a minha mãe com as crianças, que eu não podia ficar sozinho. Perfeito. Aí o que acontece? O de menor falou pra mim que mais tarde ele ia lá na minha residência. Ia Tá. pegar, ia pagar na minha mãe e ia ficar lá. Quando foi o Wellington apareceu. Aí apareceu onde? Apareceu na minha casa. Mais ou menos que horas isso? Eles já eram umas 11 horas da noite. E o menor de idade estava lá. Não, o de menor não está. O Elton apareceu lá à noite. Apareceu. Ele primeiro bateu no portão e eu falei que eu não ia abrir o portão porque eu estava dormindo já. Uhum. Aí ele pegou e falou que queria conversar comigo. Eu falei pra ele que não ia abrir o portão. Ele foi e pulou o muro da minha casa. Uhum. No momento que ele pulou o muro, ele veio, eu comecei a gritar. Lá dentro de casa, ele pegou e entrou e já estava com a faca na mão. Uhum. Foi no momento que ele acabou discutindo comigo, falando que queria dinheiro. Uhum. Nesse momento que eu fiquei desesperado, eu peguei e falei pra ele que eu ia
pegar, tinha um dinheiro que estava guardado que eu ia pegar para dar para ele, mas eu não tinha dinheiro. Foi um Certo. momento que eu peguei uma faca, fiquei com a faca. O menor de idade não chegou nesse momento lá? Chegou na hora que ele pegou e estava me agredindo. Tá. O de menor chegou, ele pegou e foi tentar fechar a porta. Quando ele fechou a porta foi na hora que eu dei uma facada nele. No Wellington. No Wellington. Aí acabou o duelo acabou morrendo por causa dessa briga aí da facada. Aí ele pegou e entrou. Não, o Wellington pegou, nós começamos a discutir, o de menor pulou o muro. No momento que ele foi abrir a porta, o Wellington deu uma facada nele. De menor de idade. Isso, que acertou na mão dele. Certo. Nesse momento, eu peguei e corri para dentro do meu quarto. Tá. E lá eu só escutava os gritos. De repente a casa silenciou. Então eu não sabia o que tinha acontecido. O de menor chegou na porta do meu quarto e falou que ele tinha morrido. Uhum. Aí o que acontece? Eu peguei e saí lá pra fora, já tava o de menor e tinha um cara lá. Tá. Esse cara que tava lá no momento, ele saiu e não voltou. Aí ele pegou e foi no momento que, do desespero, peguei e ajudei ele No menor de idade. a mexer, a tirar o corpo de dentro da minha casa. Certo. E foi isso que aconteceu. Eu tenho a notícia que o corpo foi tirado dentro da sua casa, até aí não tem dúvida, assim, não tem muita discussão sobre o que aconteceu. Mas tem uma notícia, isso daí, em um dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, colhido em delegacia, é um depoimento que está às folhas 101, 103, se não me falha a memória. Lá fala o seguinte, que depois que tiraram da sua casa, usaram um carro que foi roubado, que foi um negócio, para levar o corpo dele embora. Não, porque quando ele morreu... Como que levou o corpo embora? Na mão. Na mão? Foi ele, pegou pela perna e eu peguei ele pelo braço. Quantos quarteirões você andaram com esse corpo? Não foi muito quarteirão. A casa, eu morava na esquina e o mato onde foi jogado o corpo era na esquina da minha casa. Não foi Jogar nem, ali pertinho. foi na esquina de casa. Não foi nem 2 quadras, nem 1 quadra. Uhum. Foi assim, eu saí de casa, fui na esquina. Tá. Só foi esse. E quando ele morreu, esse cara que comprou o carro tinha sumido com o carro. Eles não receberam notícia mais desse rapaz. Uhum. O rapaz não pagou o carro, ele sumiu com o carro. Foi por causa desse desespero todo que acabou acontecendo tudo isso. Porque ele queria receber, ele tinha achado que eu tinha Porque recebido. os eventuais assaltantes seriam os três, levaram um golpe do cara que comprou o carro. Levaram um golpe do cara que comprou o carro. Ele certo. sumiu com o carro, com tudo. E daí ele Não, desencadeou essa série de outras coisas. Ninguém ficou sabendo mais dele. Eu fiquei sabendo dele quando fui preso. Uhum. O que aconteceu com ele? Não sei, porque aí eles mostraram a foto pra ver se eu reconhecia. Uhum. O rapaz comprou o carro. Eu falei pra ele que eu não tinha certeza que era porque tava escuro. Tá certo. Então. Vou passar perguntas que pronunciar por defensor de público. Pronunciar por doutor? Sem perguntas. Pela defesa, doutor? Sem perguntas. Encerrado o interrogatório. Laísa, desculpe novamente. Laísa, eu até tinha possível. Eu vou até autorizar o policial a descer com você. O que acontece? Nós hoje estamos encerrando o que a gente chama de instrução no processo. Aqui nós estamos julgando. Estamos analisando aqui, só para deixar bem considerado. Nós estamos analisando a questão da subtração do carro. Eu fui e me entreguei na delegacia. Tá, mas a questão do roubo. Esse processo em torno de uns 30, 40 dias deve ter uma sentença, ou você é absolvido, ou você é condenado a essa questão do roubo. Não sabemos ainda, esse processo é um processo que tem que se estudar. É um processo que tem algumas similitudes. Mas de qualquer forma, sim. Ou absolvido ou condenado, se tiver qualquer dúvida, no presídio tem a Defensoria Pública que atende o presídio feminino, ou aqui no fórum, a doutora Luciane, que está respondendo para a senhora, só procura aqui, tá bom? Boa sorte para a senhora, tá bom? Se quiser, pode descer com ela e fala pro pessoal trazer outro rapaz. Tá, obrigado. Por favor. Sr. Alexandre, boa tarde. Sr. Alexandre, eu vou fazer alguns esclarecimentos. Nós não estamos gravando ainda para efeito processual, então eu agora vou falar do processo especificamente. Tá? Eu também, antes de iniciar essa gravação, tenho por obrigação fazer alguns esclarecimentos ao senhor. Quais são os esclarecimentos? É o seguinte, existe esse processo que corre contra o senhor, contra a dona Laísa. Tanto o senhor quanto ela estão sendo acusados de terem praticado um crime de roubo. Segundo o consta, vocês teriam roubado um veículo Voyage. Esse fato teria sido cometido junto com um rapaz de nome Wellington, que acabou falecendo, e com uma pessoa que na época era menor de 18 anos. Pois bem, o senhor, como é uma das pessoas que está sendo acusada, o senhor tem direito de ficar em silêncio. Se o senhor não quiser responder, isso é um direito do senhor, e isso não lhe prejudica no julgamento da ação.
Sim. Contudo, se o senhor desejar falar, isso é uma forma do senhor se defender. A defensora pública que assiste, que se faz presente hoje aqui, ela faz o que nós chamamos de defesa técnica. O que é isso? É a defesa com base na lei, com base no que já está no processo. Agora, quem melhor pode falar sobre os fatos, especificamente, é a pessoa que eventualmente foi envolvida na situação, no caso, eventualmente, o senhor. Isso é o que nós chamamos de autodefesa. Contudo, como eu coloquei desde o começo, é uma faculdade. O senhor pode usar ou pode não usar dessa autodefesa. Além disso, seu Alexandre, eu também, por lei, tenho que fazer um último esclarecimento aos senhores antes de começarmos a gravação do processual. Qual é? É que, se eventualmente esse crime de roubo do carro ocorreu, e se eventualmente foi o senhor uma das pessoas que participou desse crime de roubo e vier a confessar, a confissão é considerada atenuante genérica. O que é isso? Todo crime tem uma pena máxima e uma pena mínima. Quando o crime ocorreu e quando a pessoa que está sendo investigada é a pessoa que participou do crime e ela acaba confessando, isso faz com que a pena sempre se aproxime do mínimo legal. Eu pergunto para o senhor Alexandre, ainda sem iniciarmos a gravação, se o senhor entendeu o que eu expliquei até agora. Tá. Senhor Alexandre, tendo em conta que o senhor entendeu, nós vamos começar a gravação. Eu vou pedir para o senhor repetir seu nome. O senhor repetindo seu nome, tudo que eu falei eu vou falar de uma maneira bastante curta e vou te perguntar se quer falar ou não. Se o senhor não quiser se manifestar, é só colocar, a gente encerra o interrogatório. Se desejar falar, então todos aqui temos perguntas do senhor. Tudo bem? Vamos lá então. O senhor poderia, perto do microfone, repetir seu nome completo, por favor? Alexandre de Oliveira de Melo. Senhor Alexandre, o senhor foi cientificado de seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio. Dito isso, Alexandre, eu pergunto se o senhor quer falar para a gente sobre os fatos que estão sendo investigados ou deseja ficar em silêncio? Quero falar do fato. Senhor Alexandre, conta pra gente, se possível, de uma maneira cronológica, o que teria acontecido, o que não aconteceu, por que seu nome acabou sendo envolvido nessa situação. Conta pra gente, por favor. Eu vim lá do Acre, lá, né? O senhor veio do Acre. Eu vim foragido da justiça de lá. Perfeito. E aí? Tava com 3 meses aqui na cidade, não conheci ninguém. Eu conheci esse cara aí que morreu aí, o Ligeirinho. O Ligeirinho, que é o tal do Wellington. E aí? Aí ele foi e nós planejamos um roubo, eles queriam roubar porque tava sem dinheiro pra comer na rua. Entendeu? O senhor planejou o roubo com Eu e ele. O senhor e o Wellington, beleza. E aí? O que morreu, né? O que morreu. Aí nós não sabíamos o que nós ia atrás, entendeu? Tá. Aí nós saímos lá pra cima aí e achamos um cara num carro lá. Tá, vamos devagar. Nesse dia, nessa época, o senhor estava tendo algum relacionamento amoroso, namorando, vivendo com a Laísa aí? Não, eu conheci ela e ela morava numa casa lá, alugada lá. Eu tava ficando lá nessa casa lá. O senhor estava dormindo nessa casa? Aham. Tava tendo um chameio com ela ou não? De vez em quando eu ficava com ela. Certo, certo. Mas, mas ela não combinou nada com o senhor, quem combinou foi o Wellington. Não, ela não tem nada a ver não desse eu sou um dia lá no Nesse dia, quem saiu na rua? Quem saiu na rua pra roubar o carro foi eu e esse cara que morreu. E esse menino, eu não conhecia eles não. E o menor de idade? Aham, conheci ele há poucos dias lá. Tá. E aí, o senhor saiu com eles, o que aconteceu? Cheguei lá em cima, tinha um cara lá namorando com a mulher lá dentro do carro, na rua escura. Tinha um cara namorando com a mulher numa rua escura. E Tava aí? de cueca, ele e ela também. Tava namorando? Tava na rua escura. Beleza. Eu fui passando, né? Daí essa Laís estava com nós. Aí eu falei pra ela sair fora. A Laís estava com você então? Não, a Laís nem viu nada, ela nem sabe de nada. Ela veio saber no outro dia. Aí o senhor falou pra ela sair fora. Foi. Não, ela não quis se envolver, senhor. Ela saiu andando, ela ficou com medo. E vocês fizeram o quê? Mas eu fui mandando lá pra frente, voltei e peguei o cara do carro. Uma faca. Tá. Eu e esse que morreu. O senhor e esse que morreu. Quem que foi pro lado do motorista? Foi o senhor ou foi o outro rapaz? Não, tipo, senhor não. Foi eu e o rapaz que morreu. Tá. Mas os dois foram pro lado do motorista? Uma vez pra cima. É que, pelo que eu lembro, o carro tinha 2 ou 4 portas. Eu acho que era 2, porque era um Voyage, não era isso? Ele foi no outro na outra. Um foi no carro no porta do passageiro, outro foi na porta do motorista. Quem foi na porta do motorista? Quem foi ele, eu não sei dirigir não. O senhor foi na outra porta. E aí chegaram no carro, abordaram. No bordel meio só tirando pra fora e entrei no celular, mas eu deixei dentro. O menor estava junto com vocês ou não? Tava no banco de trás, mas ele não teve participação não. Tá, então o menor estava no banco de trás, ele entrou no Voyage e ficou no banco de trás. E vocês dois na frente. Quem dirigindo? Não, ele, o Ligeirinho. O Ligeirinho dirigindo, que é o Wellington. E o carro parando no alarme que ele não sabia ajeitar, ele não sabia. O carro foi gritando então. Foi gritando. E aí, cara? Aí nós fomos dentro de um terreno balde lá do outro lado do Cerejeira lá. O bairro Jardim Cerejeira. Mas o senhor conhece o bairro Jardim Cerejeira? O senhor está aqui em Campo Grande só 3 meses? Eu conheço por causa que eu tô nesse BO de lá, eu morava nessa casa, tá no papel, tanto que falaram nesse bairro que eu já decorei. Decorei ele. E aí, cara? O que rolou? Daí chegou lá nesse bairro lá, nós conhecemos um cara lá chamado, esse cara aí, é um brancão, eu não conheci ele pelo nome não. Uma tatuagem, tá preso lá na máxima, ele que pegou o carro e me enganou até hoje. Não te pagou? Não me pagou. Aí eu desligaram pra polícia lá pra me pegar, esse banco era foragido. Daí
polícia me pegou e Ele que ligou pra polícia pra... Só pode ter aguentou o sido senhor? ele, só pode ter sido ele. Quando já apareceu o ligeirinho morto no jornal, já não sei da morte dele, não tem nem sobre desse fato, eu não sei. O senhor sabe como que ele morreu ou não? Não, Nem nesse processo o senhor não ficou sabendo? não, eu fui interrogado lá no departamento, não tem nada a ver com isso não. Não, mas ninguém falou que o senhor tem a ver com alguma coisa. Nós ouvimos a Laísa hoje aqui, a Laísa falou que ela foi lá, depois de ser preso, o ligeirinho foi querer cobrar o carro dela. E foi com uma faca por cima dela, senhor. Não ficou sabendo dessa história? Fiquei sabendo pela boca do velho. E aí, não pagaram vocês? Até hoje, E não. o carro não apareceu? E esse cara que foi pego com o carro, ele me falou pra mim se eu roubasse Hilux, ele me dava 4 mil reais aqui dentro de Campo Grande, carro pequeno, ele me dava 2.500, moto ele dava 800 reais. E nesse carro ia te pagar quanto? Com 2.800 reais. Ele ia fazer o que com o carro? Me ia mandar para Paraguai, dizer no mesmo dia. Mas carro velho ia mandar para Paraguai? Não era um Voyage, não era velho não, ele. É que um Voyage, pra desmontar, que os caras ganham mais dinheiro com isso, não ganha não? Mas O senhor tá nunca tinha terrível, o senhor roubado, sabe não, que a gente senhor, sabe nunca das tinha coisas. roubado não, negócio que eu tava sem dinheiro. Beleza. Tem terceira pergunta, doutor? Sem perguntas, Senhor, defesa, doutor? Sem perguntas. Encerrado o interrogatório. Alexandre, é o seguinte, cara, como que vai rolar o processo aqui, o que vai acontecer agora? Acabou o que a gente chama da instrução, tá? Tanto a defesa quanto o Ministério Público falaram que não tem mais documentos a fazer. Eu só vou pedir para atualizar os antecedentes nacionais dele de INI. Deixa eu só ver. Dá uma olhada nos antecedentes dele para ver se consta alguma Em coisa. questão dessa menina aí, senhor, deixa eu falar só aqui. Em questão dessa menina aí que está dizendo que eu estava acusando ela, lá no dia eu acusei ela mesmo lá no departamento, porque eu pensei que eles estavam ajeitando o dinheiro do carro junto. Por isso que eu disse que era ela no dia lá. Não, mas o senhor falou agora, ela também falou a mesma coisa. Vamos ver o processo que vai acontecer, tá bom? Não, aqui, ó. Aqui, pessoal. Alexandre, você já tem uma bronca né? Criminal, já tem 33 quilos grande, cara? Não, meu cunhado é esse menino, tô só, não tenho nada a ver não, eles estão me acusando. Então vamos lá. Então assim, ó, Alexandre, deixa eu só te explicar o que vai acontecer no processo. Primeiro eu pedi pra você assinar aqui pra agência a questão da universidade. Então assim, ó, Alexandre, deixa eu só te explicar o que vai acontecer no processo. Primeira questão do que a gente chama de instrução. Aí vai para a iniciativa da Defensoria Pública e aí a gente julga esse processo em torno de 30, 40 dias, tem sentença aqui, tá? Você está preso onde, cara? Tá. Permanência lá, assim. Se tiver essa parte, eu peço desculpas pro senhor, mas é o juiz da execução penal que Se comanda for lá essa pro parte. outro lado, os caras vão me matar enforcado lá. Então, o que acontece? Você pede para conversar com o defensor lá do Instituto Penal, que lá no Instituto Penal eu sei que vocês conseguem conversar com o defensor. Lá o comando não impede vocês conversarem com eles não, que a gente sabe disso. Você pede para conversar com o defensor faz esse pedido pro negócio. E em torno de 40, 50 dias no máximo tem sentença, deve ser em torno de 30 dias. Se tiver qualquer dúvida, você procura a Defensoria Pública lá no Instituto Penal, tá bom? Tá bom, obrigado. Boa sorte pro senhor, até logo. Obrigado, só Tá. isso, doutor. Tá, só isso. Você Doutor, fazer pedido de revogação da prisão Tá. preventiva Tá. sentado? deixa eu só colocar aqui. Uhum. Encerrada a audiência. Encerrada a audiência. Doutor, você vai querer se manifestar ou vai querer depois? Não, vou manifestar, doutor. Então vamos lá. Não, as partes nada aqui na fase 402. Mantém. Aí depois disso daí, na sentada com a defesa, por sua vez, solicitou Revogação da prisão preventiva a palavra e pleiteou a revogação da prisão preventiva por ausência dos dos requisitos dois ou de um? dela. Da Laísa. A defesa, por sua vez, vírgula, pleiteou pela revogação da prisão preventiva da acusada Laísa do Nascimento Por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. pela ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Bom, quer se manifestar agora? Doutor, vamos também só passar para o senhor genericamente, o senhor pode depois reduzir ali.
o Ministério Público vai manifestar favoravelmente, tendo em vista realmente haverem fundados indícios de que não houve a participação da requerente no delito em apreço. Tá. Então já até conseguimos, tendo pedido a defesa, tendo o concurso do Ministério Público, fica deferido. Tá? Questão do horário só. Ela não é solta hoje de qualquer forma. E aí esse horário sai amanhã por volta do meio-dia e pouco. Tá saindo. Tá bom? Perfeito. Aí, de qualquer forma, pedindo para atualizar os antecedentes também. E aí manda para alegações finais, processo em relação aos dois. Tá bom? Tá ótimo, Encerramos. doutor. Muito obrigada. Obrigado.